Vamos ver assim, então tem 40 minutos, né? Mas a gente bota em 1.5x, dá uma aceleradinha aí. O cara tá me obrigando a conhecer Xenogears, Xenoblade, Xenosaga. Cara, eu não quero. Ah, tá, 40 minutos não é tanta coisa não, vamos. Vamos, let's go. 1.5, vambora. Preparou é que nem tirar o band-aid, tá ligado? Ficar tirando devagarzinho, não sei o que, não, puxa. Toma um shot, bora. É isso. Com o recente lançamento de Xenoblade Chronicles 3 e também graças à enorme série que eu fiz sobre a história... Eu acho que mandaram isso aqui porque, dando contexto aí, eu acho que mandaram isso aqui porque eu falo que Xenoblade é uma merda, que todo JRPG é uma merda, o que eu obviamente falo palpitando, mas realmente me parece uma merda. Aí agora tem um contexto de 40 minutos pra poder falar que é uma merda com um pouquinho mais, né, de propriedade. Vendo como é aqui, ó. completa de Xenogears aqui no canal, muitas pessoas vieram me perguntar se essas duas séries pertencem ao mesmo universo, ou se elas são continuação uma da outra. Essa provavelmente é uma dúvida que muita gente tem, então é por isso que esse vídeo aqui está sendo feito. Hoje eu vou trazer pra vocês, vou explicar direitinho, passo a passo e de uma vez por todas, o que é a série Xeno. Quais são os seus jogos? Quais as verdadeiras relações... React qualquer valor, mas quanto maior o vídeo, idealmente você doa mais pra eu ter menos vontade de desistir. É basicamente isso. Esse aqui eu lembro que o cara deu um donation grande, tá ligado? Então eu vou tentar ver até o final. Deles. Mas lembrando que, em primeiro lugar, que todo o conteúdo aqui desse vídeo vai ser exclusivamente relacionado aos jogos eletrônicos e somente sobre os que são da série principal. Então, nada de spin-offs por aqui, nada de animes, mangás, crossovers que rolaram, nada disso vai ser comentado nesse vídeo, beleza? Então, agora sem mais enrolação, se acomoda aí porque tem muita coisa pra gente falar e vamos que vamos conferir todos os jogos das séries Xeno. Tô acomodado, vai. Me fala, me explica por que isso presta, vai lá. Vende muito, né? É popular. É bem popular a saga, né? Vende muito, por quê? Por causa do plot. A história é muito boa, né? A gente deduz por que vende-se muito, né? Muito plot mesmo. Uma coisa que eu já vou chegar dizendo de cara... Bonito, Dou. Não tô dizendo que não é bonito, né? Só... Muita informação errada na internet é que os diferentes títulos dessas séries pertencem ao mesmo universo. Por exemplo, que Xenosaga é uma história que se passa antes de Xenogears. Não, galera. Nada disso que vocês lerem na internet é verdade. Os únicos jogos que realmente têm ligação mesmo são os jogos que têm o mesmo título. Assim, Xenosaga só tem relação com outro Xenosaga, da mesma forma que o Xenoblade só tem relação com outro Xenoblade. Nada de Xenogears tem relação com Xenosaga, Xenosaga com Xenoblade, Xenoblade com Xenogears. Não, esses jogos não têm relação em termos de história, em termos de mesmo universo que se ligam, beleza? Mas, fora desse contexto de história, realmente existe muita ligação entre esses jogos, porque muitos elementos e muitos conceitos em comum são trabalhados em todos eles. E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam se confundindo. Tudo isso aí aconteceu porque algumas dessas séries surgiram para serem sucessoras espirituais de outras, ou então porque conforme a tecnologia aí foi melhorando com o passar dos anos, meio que foi percebido que ideias que foram aplicadas em jogos antigos podiam ser aplicadas de uma forma melhor em jogos mais recentes. E como todas... E até hoje eles continuam tentando aplicar melhor, buscando ficar bom em algum momento. A busca continua. Esses conceitos, todas essas ideias, meio que mais ou menos vieram da cabeça da mesma pessoa, essas confusões se tornaram bem mais comum ao longo dos anos. Mas vamos começar logo pra vocês entenderem direitinho. Vamos. O primeiro jogo da série Xeno foi Xenogears, que nasceu graças a mentes de Tetsuya Takahashi e sua esposa Kaori Tanaka, que talvez seja mais conhecida por muitos de vocês como Soraya Saga. Originalmente, o conceito que Takahashi e Soraya criaram era uma ideia para ser usada como roteiro de Final Fantasy VII, mas por ter sido considerado muito sombrio e muito complicado para um jogo de fantasia, ele foi rejeitado, apesar da Square ter dado carta branca para que eles criassem um outro projeto. A ideia... Entendi, boa. Esse aí não parece tão ruim não, ó. Tá bonitinho, estética e tal, legal. Esse daí é legal, vamos ver. A deles também foi cogitada para ser usada como o Chrono Trigger 2, até porque... Nossa, os caras escreveram um roteiro que era pra Final Fantasy, foi pra Chrono Trigger e não foi pra nenhum, virou Xenogears. Boa parte da equipe de desenvolvimento dos dois jogos foi a mesma, mas, como você deve imaginar, essa ideia aí também não foi pra frente, e o conceito de Takahashi e Soraya virou um novo projeto. No início, o game recebeu o título provisório de Project Noah, e mais pra frente, o nome final, Xenogears, surgiu com a ideia de que a palavra Xeno sugeria algo estranho ou alienígena, enquanto Gears veio através de várias sugestões, mas ainda relacionada com algo que o jogo viria apresentar, que basicamente são os mechas gigantescos. Xenogears nasceu no início de 1998, sendo lançado pro primeiro PlayStation como um dos JRPGs de mecha sci-fi mais ambiciosos de sua era, e talvez... Takahashi tá aí, what the fuck? Eu não conheço esse cara, o que ele fez? O que ele é importante pelo quê? Além disso, obviamente. Até mesmo de todos os tempos. O herói desse... É tão ruim que não foi pra nenhum.
Pô, isso parece melhor que Final Fantasy. Falei. O jogo é um jovem chamado Fei Fong Wong, que no início não, é chinês, esquece, é uma merda. da história tem o seu vilarejo atacado por alguns invasores. Ele fez o Agito? Boa, mito. Durante a confusão, o piloto de um certo gear acaba sendo morto em combate, e tentando defender a sua vila, Fei assume o controle desse mecha, mas acaba destruindo acidentalmente todo o lugar. Depois de ser exilado pelos poucos aldeões sobreviventes, Fei acaba partindo em uma jornada em que descobre que seu destino é muito mais significativo do que o esperado, como a sua ligação com a origem daquele planeta e até mesmo com a evolução da humanidade. Alguns dos personagens que entrarão pro grupo de Fei são Ellie Van Houten, o par romântico do protagonista que tem um papel tão importante quanto o dele na história daquele planeta, Citan Uzuki, um médico espadachim que tem um passado muito misterioso, Bart Fatima, um pirata que vaga com sua tripulação pelos mares de areia, Bart Fatima, o nome do cara, velho. Billy Lee Black, um padre pistoleiro que cuida de crianças em um orfanato, e alguns outros tipo Chuchu, que é um roedor rosa que basicamente serve como o mascote fofo do jogo. Toda essa história acaba culminando em uma grande conspiração religiosa, colocando em questão o ato de se lutar contra Deus. Esse é um tópico que foi abordado clássico de RPG, né? Clássico. Em vários outros jogos japoneses, mas na época, pro público americano, isso era algo que parecia completamente inovador, e as muitas reviravoltas que se desenrolam na trama fazem com que o jogador se mantenha entretido o tempo todo. Embora Takahashi negue de pé junto, Xenogears parece ter se inspirado muito no anime clássico Neon Genesis Evangelion, já que ambos envolvem mechas gigantes, fortes conotações religiosas e filosóficas. O primeiro anime de Evangelion meio que teve um final inacabado, e por coincidência do destino, Xenogears passou não tava inacabado não, na minha opinião, mas tá bom. Por algo parecido, que foi a conclusão corrida do disco 2. Depois que o primeiro CD é concluído, a história de Xenogears passa a ser contada quase que inteiramente por paredes de texto, com os personagens principais narrando os acontecimentos, enquanto você fica pulando de cenário em cenário só pra batalhar contra os chefes e de vez em quando explorar algumas dungeons de forma bem mais desinteressante que no disco 1. É muito triste de ver o quão grandioso o disco 2 seria se ele pudesse ter sido terminado da forma inicialmente planejada. Ele foi cortado a produção? O disco 2 foi só rushado contando a historinha? Que merda, pô. Mas, tirando isso, o resto do jogo é muito bom e, de certa forma, ele também é bem inovador. As batalhas aqui podem ser travadas a pé ou dentro dos Gears, com uma jogabilidade diferente para cada um dos estilos. No combate corpo a corpo fora dos Gears, os personagens podem juntar vários tipos de movimentos para criar combos e finalizá-los com ataques especiais chamados Death Blows, que tem animações bem interessantes. Já a batalha nos mechas tem um funcionamento parecido, mas é necessário ficar atento na conservação de combustível com a realização de cada um dos movimentos. A exploração aqui é um dos fatores que mais pode frustrar os jogadores, muito por causa das sessões de plataforma. Acabou o orçamento no meio do projeto, tá ligado? Planejamento horrível. Que não são nada tranquilas de se Virou VN aí, passar, e também por causa da alta taxa de encontros aleatórios. A parte artística também é um dos pontos mais altos do jogo, misturando um cenário 3D com personagens em sprites, e ele também conta com algumas cutscenes em CGI e outras no estilo anime. A trilha sonora também é top bagarai, já que ela foi feita por Yasunori Mitsuda, que é o principal cabeça de trilhas como Chrono Trigger e Chrono Cross, por exemplo, e vocês sabem que o cara é mestre demais. Concluindo aqui, amigos, são esses e outros motivos que fazem com que Xenogears apareça em várias listas de RPGs. Decente, parece decente. Xenogears parece decente, não é meu tipo de jogo, mas esse parece decente. Que você vamos seguindo. Precisa zerar antes de morrer. Vamos ver quanto que ficou um lixo. Mesmo tendo seus problemas, ele realmente é algo muito único. Apesar de todos os problemas que desenrolaram com o desenvolvimento de Xenogears, uma sequência pro game começou a ser planejada, mas graças aos investimentos que a Square vinha fazendo com a série Final Fantasy, mais precisamente com o filme ultra flopado do Final Fantasy The Spirit Within, essa sequência precisou ser cancelada. Frustrados com as decisões da Square de só dar importância pra série Final Fantasy, Takahashi e mais alguns outros funcionários que trabalharam em Xenogears deixaram a companhia em 1999 para formarem o seu próprio estúdio independente, a Monolith Soft. Com a ajuda da Namco, que atuaria como a publisher, Takahashi e os demais começaram a trabalhar em um novo projeto que foi batizado de Project X. A ideia inicial era que esse novo projeto fosse um sucessor espiritual de Xenogears e que ele teria 6 jogos que reiniciariam alguns temas e conceitos que Takahashi e sua esposa tinham criado lá no início. Dessa forma, em 2002, o tal Project X se tornou Xenosaga Episódio 1, The Village Zur Match, sendo lançado para o PlayStation 2. O primeiro episódio de Xenosaga conta a história de Shion Uzuki, uma engenheira das indústrias Vector que está liderando a pesquisa e desenvolvimento de uma waifu/android de batalha de uma waifu/android de batalha foda, conhecida como Cosmos. Além de usar seus seios cibernéticos para atrair jogadores que gostam de brincar com seu próprio bingolim, o objetivo de... Até a porra da fandom dele sabe. Não sou eu. Ai, o Alexandre falou, não sou eu, eles sabem. Eu tô te falando, cara. A própria fandom sabe, cara. Eles são honestos. A galera que joga essa merda, eles são mais honestos com a degeneração deles, cara. Deixa eu ver essa porra que mandaram aí. Caralho, não sei o que é isso não. Tô curioso. Daqui a pouco eu vejo. De Cosmos é lutar contra as entidades misteriosas. Aí que começa a desandar? Talvez. Ainda... É porque assim, esses jogos evidentemente seguem a estética que tá em alta na época deles. A estética que tá em alta de Xenogears a gente acabou de ver. Claramente, época PS1 RPGzão japonês.
Esse aqui já era a época do PS2. Você já vê que já tá mais um pouquinho waifu e tal, mas ainda tá estética PS2, né? E perigosas, conhecidas... Aí a estética que fica em voga em Japão, depois ali já pra 2012, é o quê? É o quê? Vocês sabem, aí é o que a gente vê lá nos Xenoblade mais recentes. Como Gnosis. Com o desenrolar do jogo, Shion descobre que esses seres têm muito mais significado em sua existência e propósito do que se pensava inicialmente, com ela e Cosmos sendo rapidamente jogadas em um enorme conflito entre a Federação Galáctica e uma organização chamada Ulchik. Nesse episódio, nós também somos apresentados ao Zohar, um artefato... Parece tipo assim, um jogo, esse aqui parece assim, tô olhando, né? Um jogo de RPG nesse estilão PS2, uma waifu central, tá ligado? Pra chamar a atenção da galera. E esses plot meio exagerados, sabe esses de RPG que um plot vai longe, no final das contas é confuso pra caralho e tá ligado? É isso aqui. Que além de ser uma incrível fonte de poder, também é a fonte de todos os tipos de segredos, servindo como uma força motriz. Já tem um monte de bonequinha também, não é só o F principal não, tem um monte de bonequinha já, pelo que parece aqui. Para muitos dos conflitos e motivações dos personagens ao longo de toda a série. E, só pra constar, o Zohar também é um elemento super importante de Xenogears. Bonequinha, que isso? E em todos os jogos da série Xeno. Não é à toa que ele está até mesmo no nome do estúdio, já que Monolith é monólito em inglês. Xenosaga é uma experiência muito cinematográfica. Tá muito bom pro PS2 esse gráfico aqui. Com o episódio 1 apresentando mais... Tá limpo, né? Tá clean. De 8 horas só de cutscenes. Então, meu amigo, pode pegar a pipoca até da casa do vizinho, porque se você for jogar esse jogo, ele tem cenas muito longas que acontecem o tempo todo. Mas, pelo menos, essas cenas aí são bem bonitas. Sem sacanagem. Vou falar uma parada. Sem sacanagem. Tá muito mais bonito que o Xenoblade 2. Aquela cena que mandaram pra gente do Xenoblade 2, daquela cutscene. Tá muito mais bonito esse. Tipo, sem sacanagem. E a atmosfera futurista do jogo também é bastante cativante. Uma das coisas que mais me atrai em Xenosaga são os personagens, que se mostram complexos e falhos, como se realmente fossem seres humanos. E muitas vezes, a gente também consegue perceber que eles sofrem algum tipo de trauma que os assombram ao longo de toda a série. A performance dos dubladores... A loja de Xenosaga é um negócio super mal feito. Parece, não sei, mas parece. Parece... baseado no que eu vejo de indústria de anime, eu olho pra esse e eu associo a outros que eu vi, que era uma história super confusa que... não é bem orientada pra chegar até onde quer chegar, entendeu? Parece isso, pra mim. Também ajuda bastante a passar essa sensação, apesar da sua localização pro inglês ter sofrido com mudanças em certas cutscenes que acabaram sendo censuradas. O sistema de batalha é bem semelhante ao Xenogears, com você podendo inserir comandos com os botões principais do controle do PlayStation 2 para realizar alguns combos e também realizar attacks, que são bem parecidas com os antigos Death Blows. Tipo Kingdom Hearts, tipo Kingdom Hearts. Se quiser mais vida e mais poder de fogo, nesse jogo também é possível que seus personagens pilotem robôs gigantes chamados Eggs, que claramente são inspirados nos Gears de Xenogears. Além disso, cada turno do combate tem um efeito situacional específico aplicado a ele. Você tá pensando, então. Como um aumento na taxa de... Eu acho que a gente tá pensando mais ou menos na mesma coisa. E como um aumento na quantidade de boost gauge de ganho, ou um multiplicador para pontos de Ether, Tech ou Skills recebidos no final da batalha. Esses efeitos aí ficam alternando com o atual sendo mostrado num quadrinho chamado de Slot de Evento. Ao gastar o seu boost gauge acumulado, você pode dar uma bufada num membro do seu grupo, ou até mesmo dar um turno extra pra ele, mas os inimigos também podem usar desses mesmos benefícios, e tudo isso aí acaba dando um toque bem único na tradicional fórmula de jogos baseados em turno. Com um sistema de combate interessante e uma ótima trilha sonora de Yasunori Mitsuda, Xenosaga Episódio 1 conseguiu começar a série com uma certa força e lançou as bases para uma história intrigante que deixou muita gente querendo mais. Sendo assim, 2 anos depois, em 2004, Xenosaga... Esses bonecos, cara, pelo amor de Deus. Episódio 2, Jenseits von Gut and Böse, foi lançado para o PlayStation 2, com a sua história começando logo após o final do primeiro jogo, mas esse aqui, sem dúvida, é o jogo mais polêmico da saga. Embora a maioria dos personagens do episódio 1 retorne aqui, alguns de seus amados dubladores que fizeram as vozes em inglês não retornaram. Musicalmente falando, Yasunori Mitsuda também não está aqui, tendo sido substituído por Yuki Kajiura e Shinji Hosoe, que também trouxeram uma trilha sonora excelente, mas muito diferente em estilo, tendo assim um toque mais eletrônico. Outra coisa também claramente notável é o estilo gráfico do jogo, já que os personagens agora aparentam ser mais altos, mais magros, tudo numa pegada mais realista, perdendo um pouco aquela estética estilizada de anime lá do episódio. Ela era... Não, continua estilizada de anime pra caralho, tá louco. Mas o outro era mais chibi, mais olhão, cabeção olhão, né? Esse aqui parece mais um corpo humano. Embora ainda anime pra caralho, né? Parece mais um pouco humano esse aqui. Acho que tá mais bonitinho, esse aqui tá mais bonitinho. O sistema de batalha tem algumas novas adições, como combos aéreos, ataques de equipe e um sistema de break. Cada ataque que você realiza atinge uma zona específica do inimigo, e se você acertar essas zonas na ordem correta, você pode quebrá-lo, deixando atordoado e diminuindo significativamente a sua capacidade de defesa.
No início, os inimigos podem ser colocados nesse estado de break aí com poucos ataques, mas à medida que você progride no jogo, a quantidade de ataques sucessivos vai aumentando para você conseguir quebrá-los com sucesso. Você até pode resolver isso aí sacrificando, entre aspas, os seus turnos, no máximo até 3 vezes, o que vai te dar a capacidade de atacar com mais força no turno seguinte. Embora esse sistema pareça interessante aqui falando, né, pareça interessante no papel, ele tem algumas desvantagens bem infelizes. Os inimigos desse jogo têm muito HP e uma defesa incrivelmente alta, ao ponto de que você precisa ficar estocando turnos com muita frequência para conseguir quebrá-los com sucesso. Até mesmo a batalha contra os inimigos normais podem acabar se tornando muito longas, com vários turnos em que você só fica parado, apanhando, enquanto estoca turnos para poder bater com mais força. Que insuportável, cara. Essa batalha de turnos sozinha, normal, já é um saco. Imagina essa, que puta que pariu, que inferno. Seus personagens agora também podem pilotar robôs chamados Ainsof ou ES Units, que são máquinas bem fortes e infinitamente versáteis. Xenosaga Episódio 2, quando comparado ao primeiro episódio, pode ser considerado um jogo até que bem curto, já que pela casa das 20, 25 horas, você consegue matar a história principal. Mas o game também fornece mais de 30 sidequests, que dão mais algumas horas extras aí de jogatina. Apesar das falhas com o sistema de batalha, de claramente esse aqui ser o pior jogo da série, Xenosaga Episódio 2 pelo menos conseguiu manter a qualidade na sua história, que acredito eu ter sido o maior foco do jogo. Uma curiosidade interessante é que 2 anos depois do lançamento desse jogo aqui, Xenosaga Episódio 1 e 2 foram agrupados em um único jogo, que foi lançado para o Nintendo DS. Obviamente, essa versão aqui de Xenosaga Episódio 1 e 2 são bem diferentes dos jogos anteriores, não sendo uma releitura direta deles, já que existem muitas diferenças substanciais na história, mas com certeza essa aí foi uma tentativa de levar a série ao conhecimento de mais pessoas, colocando ele em outra plataforma extremamente popular, que no caso era o Nintendo DS. Sim, claro. Mas, infelizmente, isso acabou não sendo o suficiente, e essa versão nunca saiu de forma oficial do Japão. Como você deve se lembrar que eu falei antes, claro, Xenosaga foi concebido com o propósito de ser uma... trope japonês total isso aqui, mano. Onde que você quer vender no ocidente? Tá ligado? Muito trope japonês, total. Esses jogos têm que se fazer só no Japão, pô. Eles têm que se pagar só no Japão. A obra pelo menos na época, né? Hoje em dia isso aqui é popular no mundo inteiro. 6 episódios, mas o seu desempenho comercial acabou sendo muito mediano e isso significou que a série precisava ser finalizada. Assim, o terceiro e último capítulo da série, Xenosaga Episódio 3, Also Spax Zarathustra, lançado em 2006 para o PlayStation 2, acabou precisando embrulhar tudo e trazer a conclusão da saga do jeito que dava. No primeiro momento, você deve imaginar que isso resultaria num jogo completamente porco. Mas, por incrível que pareça, esse não é o caso aqui. E para muitos, Xenosaga 3 é simplesmente o melhor jogo da trilogia. Em primeiro lugar, na parte visual, ele conseguiu encontrar um meio termo muito mais interessante entre o estilo anime do episódio 1 e o realismo, digamos que, esquisito do episódio 2. Isso, combinado com o uso inteligente da iluminação... Não achei o episódio 2 esquisito não, cara. Pelo amor de Deus, não achei não. Ambientes, resultou num dos visuais mais bonitos já vistos na plataforma do PlayStation 2. A história do Xenosaga Episódio 3 se passa um ano depois do pra um jogo de anime do PS2, tá bom isso aí. Do game, e a maioria dos personagens e vilões estão de volta para um último embate. Como houve a necessidade de se acabar a história por aqui, muitas informações que ocorreram entre o episódio... Tá bem bonito pro jogo de anime do PS2. 2 e 3 precisaram ser explicadas no banco de dados que você pode acessar a partir da tela de título. Se você, por algum acaso, nunca jogou e pretende jogar esse jogo querendo saber sobre a história, que é o que toda pessoa normal faria, né? É altamente recomendado que você leia essas informações aí antes de começar o jogo, senão você vai ficar boiando em várias coisas. O combate aqui foi bastante simplificado e isso com certeza foi algo que deixou o jogo bem melhor em relação ao Kingdom Hearts, que literalmente enfiou umas notas na hora de lançar o segundo jogo. Fizeram o primeiro jogo no foda-se, tá ligado? Porque eles não pretendiam continuar, dá pra ver claramente. Aí, como fez sucesso, queria continuar e meteu um monte de nota dentro do jogo que você tem que ler pra justificar as coisas que aconteceram no primeiro, tá ligado? Anterior. O sistema de boost retorna, mas o slot de eventos e o sistema de botões de face, que te permitiam fazer combinações de ataque, foram removidos em troca de uma abordagem mais tradicional, baseada em turnos. O que realmente brilha sobre este sistema é a sua velocidade. As animações de ataque são rápidas, fortes e são mostradas de uma ampla variedade de ângulos de câmera que os deixam muito mais empolgantes. As batalhas... O primeiro não gostei muito. Que nossa, é uma merda. O primeiro é horrível. O primeiro é muito ruim. O segundo é jogável, é bem melhor, consideravelmente melhor. Tipo, vale a pena mesmo. E o terceiro é incrível. Que no fundo é uma merda também, mas eu gosto pra caralho. Eu acho maravilhoso o terceiro jogo. E S tiram o máximo de proveito disso, tornando elas algo realmente muito bonito de ser apreciado. Sei lá, robôs voando pra... Cara, Kingdom Hearts é o seguinte, eu vou te ensinar a consumir Kingdom Hearts. Joga o primeiro, tanca o primeiro. Tanca o primeiro, que é pra introduzir as mecânicas como é a franquia. É ruim, eu sei, mas tanca o primeiro. Daí vê os vídeos do que tem depois, que é o Memory, sei lá o que, aquele de carta, vê em vídeo. Aí qualquer outro que tem no meio você vê em vídeo. Aí você joga o 2. Aí entre o 2 e o 3 tem mais um monte, você vê vídeo Birth by Sleep, vê vídeo do 3DS lá, do Drop Distance, vê vídeo do 38 Days, 300 não sei quantos Days, vê tudo também, depois você joga o 3. É isso. Joga o 1, o 2 e o 3, o resto você vê vídeo. É assim que consome Kingdom Hearts. Confia.
todo lado e fazendo todo tipo de piruleta, que junto com as interações dos personagens, realmente fica difícil de não gostar. Não dá pra Todo tancar o esse primeiro. foco Dá pra tancar, pô, dá pra tancar. Pelo menos eu tinha nostalgia e consegui tancar, né? Quem não tem talvez seja foda, meu. beleza, acabou fazendo com que as batalhas desse game se tornassem as mais queridas pelos fãs, mesmo seu sistema sendo mecanicamente bem simples. Outra coisa interessante é que ao custo de vários níveis de boost, seu personagem pode realizar um poderoso ataque especial, e se esse ataque derrotar o inimigo, você ganha um bônus de golpe final, que te garante muito mais experiência na batalha. Como se isso não bastasse de coisas boas, né? As atrizes originais do primeiro game voltaram pra interpretar Xion e Cosmos aqui, e suas performances realmente foram memoráveis, sendo até mesmo talvez melhores que as atuações que elas tiveram no episódio 1. Dublagem em inglês, cara, foda-se, cara. Se você joga anime ou assiste anime com voz em inglês, você é louco, você está errado. Você está errado, cara. Não existe nada de anime com voz em inglês que seja bom. Não tem. Não tem. Você está errado. Você pode, fica à vontade, mas você está errado. Tem essa ciência no fundo do seu coração. Durma sabendo disso. Caralho, mano. Eu joguei Persona em inglês, velho. Nossa senhora. Saiba disso, entendeu? Tem essa realidade no fundo do seu coração. Inglês ou português? Em português. É melhor em português que em inglês, cara. Cara, quem que vê anime dublado em inglês, cara? Vai se fuder, cara. Eu com Persona, tá errado, cara. Tá errado. Nossa, mas a dublagem é tão boa, não sei o que. Não, cara, não. Nada que é anime funciona com dublagem em inglês. A Saga 3 também está repleto de Final referências. Fantasy é melhor em inglês. Não é. Não é. Nem vi, mas não é. A Xenogears, principalmente em termos Só Dragon Ball de PS2 que eu não tanco Goku japonês. É melhor do que o inglês. Porque não existe. Dublagem em inglês não existe. Não é uma opção, tá ligado? de design de personagens e algumas certas áreas. E, como era de se esperar, né, assim como nos outros jogos, infelizmente a versão norte-americana também teve algumas modificações nas cutscenes devido à censura. Mas, felizmente, essas edições aí não mudaram o fato de Xenosaga Episódio 3, mesmo que todo embrulhado aí, todo apertado, trouxesse uma recompensa satisfatória para essa história, concluindo que, sem dúvida, é uma das mais fascinantes e memoráveis trilogia dos videogames. Uma pena a Monolith ter demorado 2 jogos para conseguir fazer o que essa saga poderia ter. Oração contra novos animes hoje às 23h30. Oração contra novos animes hoje às 11h30 da noite. Sim. Ter sido desde o início, ainda mais quando já era muito tarde. Depois dos supostos fracassos com a série Gears e Saga, a moral da equipe da Monolith Soft ficou bem em baixa, e depois de uma série de eventos... E Devil May Cry Resident Evil? Devil May Cry Resident Evil não é anime. É japonês, mas não é de anime. Você tá entendendo quando eu quero falar de anime? Pô, anime é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente viu agora. Isso é estilo anime. Persona, isso é estilo de anime. Tales of, aquilo é estilo anime. Devil May Cry Resident Evil não é anime, porra. É japonês, mas não é anime. Tá ligado? Principalmente, porra, o Kojima, por exemplo. O Kojima já faz jogo mamando o pau dos americanos, tá ligado? Já é pra ser inglês mesmo. Quem que joga Metal Gear em japonês? Não existe. Esses aí sim. Tô falando de jogo de anime, pô. Anime mesmo, galera. Que eu não vou me aprofundar muito aqui, o estúdio de Takahashi acabou se sentindo motivado a quebrar com a Namco e se tornar uma subsidiária da Nintendo. E essa, sem dúvida, acabou sendo a melhor coisa que aconteceu pra Monolith Soft e uma das melhores coisas que aconteceu pra Nintendo também. Nessa nova parceria, a Monolith teria total liberdade pra fazer o que eles bem entendessem com seus jogos, desde que eles fizessem coisas exclusivas pros consoles da Nintendo. E nisso, Takahashi começou a dar vida a um projeto que ele tinha imaginado lá em 2006, em que civilizações... Só arredondar isso aí até Silent Hill anime. Não é, cara. Olha a diferença, pô. Pera aí, mano. Vocês estão sendo... Estão forçando a barra, cara. Estão forçando a barra. Estão forçando a barra. Tem nada a ver, mano. Nada a ver. Os rivais cresciam no corpos de deuses gigantes. Essa sua ideia foi mostrada para várias pessoas, até que uma hora, Yasuyuki Hone achou que seria interessante montar um modelo real e 3... Jogar Ghost of Tsushima em inglês é pai, nem anime. Não, aí é outra história, pô. Ghost of Tsushima é um jogo que se passa no Japão, os personagens são japoneses, pô. É bizarro ver eles falando inglês, tá ligado? Aí é outra história. Estamos falando de estética anime, tá ligado? Devil May Cry até tem anime. Tá, mas não é diferente, pô. É diferente. Depois que esses O Devil May Cry é anime cool, no fator cool, tá ligado? E não no fator boneco de anime. Coisas aí foram criados, Takahashi decidiu combinar o conceito do modelo com uma ideia de história que não estivesse necessariamente combinada com aquela ideia, mas o principal motivo do desenvolvimento desse novo jogo era para aumentar a moral da sua equipe. No começo, esse novo game seria um título autônomo que não estaria relacionado com a série Xeno, portanto, seu nome inicial era Monado, Beginning of the World. Mas, algum tempo depois, Satoru Iwata, o presidente da Nintendo na época, achou que o título deveria ser mudado para algo que homenageasse os trabalhos anteriores de Takahashi. E foi assim que o nome... Iwata, puta japonês, um dos bons japoneses aí que houveram, Satoru Iwata, mandava muito, o cara era bom. Talvez ele fosse meio quadradão e ele estivesse segurando algumas coisas da Nintendo, hein? Talvez, né? Tem essa teoria aí de que a Nintendo se abriu mais depois que ele saiu da direção, né? Mas, ainda assim, bom homem, bom japonês. Bom japonês. Xenoblade Chronicles nasceu com seu lançamento ocorrendo... Essa capa é muito bonita.
Essa é uma das capas bonitas demais, assim, que a gente tem no videogame. Ainda mais que o CD, né? O CD, ele fica aqui, assim, né? E aí o buraco do CD fica bem no meio da espada, assim. É bem legal essa capa, eu gosto. 2010 para o Nintendo Wii. Xenoblade Chronicles foi inicialmente planejado para ser lançado apenas no Japão. Eu lembro do dia que ele foi. Foi em 2015 que ele morreu. E na Europa, deixando a América do Norte de fora. Apesar de ter sido um jogo muito bem avaliado e ter sido bem recebido... Eu não vou nem um pouco a cara do Xenoblade, mas o 1 pelo menos parece um jogo, tá ligado? Diferente do 2. Parecia que a Nintendo da América não estava nada interessada em publicar esse jogo, deixando os fãs de RPG aqui com cara de bunda. Porém, isso não foi o suficiente para que os RPGeiros ocidentais agissem, e assim, eles iniciaram uma campanha que ficou conhecida como Operation Rainfall, que consistia em trazer para essas bandas aqui 3 RPGs do Wii que eram exclusivos do Japão: The Last Story, Pandora's Tower e Xenoblade Chronicles. Isso. Graças ao sucesso dessa campanha aí, Xenoblade Chronicles chegou no ocidente em 2012, sendo localizado... Eu não vou com a cara desse jogo nem um pouco, cara. Pra cá pela Nintendo da Europa. Não é pra mim mesmo, cara. A ideia do jogo é bem original. 2 titãs gigantescos conhecidos como Bionis e Mechonis estão presos em um duelo épico, até uma hora que eles acabam desferindo um golpe fatal um no outro, levando às suas mortes. A partir desse ponto, conforme o tempo passa, a vida começou a florescer nos corpos dos titãs, com algumas raças sendo estabelecidas. E as mais importantes delas são os Homs, que seria o equivalente aos humanos, que nascem em Bionis, e os Mechons, que são seres mecânicos que nascem em Mechonis. Quando o jogo começa, é mostrado que o duelo dos 2 titãs ainda continua, só que agora quem está em guerra são os seus descendentes. Okay. E para conseguir desafiar os Mechons, os Homs contam com a ajuda da espada lendária Monado, que é dita ser a própria espada de Bionis. O protagonista do jogo é Shulk, um garoto fascinado por tecnologia, que passa boa parte do seu tempo pesquisando e tentando compreender o Vale mais a pena ver esse cutscene do que jogar? Da Monado. Muitas pessoas dizem que Xenoblade Chronicles tem uma jogabilidade... Aqui, parece um jogo, tá vendo? No estilo MMORPG, com ambientes vastos para ser explorado e com uma quantidade bizarra... Ele era bonito pro Wii. É que o Wii era um console muito fraquinho, tá ligado? O Wii é um console muito fraquinho. Mas pro Wii tá bonito, tá ligado? Nas batalhas, os personagens atacam automaticamente os inimigos, as habilidades individuais deles, depois de usadas, têm aquele tradicional cooldown para poderem ser usadas de novo, e o seu HP regenera de forma gradual quando você não está lutando. Tudo meio que funciona de forma bem semelhante a Final Fantasy XII, que provavelmente teve as mesmas inspirações, só que Xenoblade procurou maneiras de deixar o combate mais interessante. O Wii era fraco, mas ele tinha muito jogo bom. Muito jogo bom. Em relação à abordagem mais automatizada de Final Fantasy XII. O tchan da parada aqui é que a Monado de Shulk permite que ele veja o futuro, e em vários momentos das batalhas, você vai ter uma visão futura do inimigo, que como é que um ataque poderoso em um ou mais membros do seu grupo, junto com o dano que ele vai causar. Nesses momentos aí, você vai ter um certo tempo não muito longo de encontrar uma maneira de evitar esse ataque, ou mudando a forma de combater o inimigo, ou atordoando ele para impedir o golpe, ou então lançando habilidades que aumentam a defesa. Tudo vai da sua criatividade e suas capacidades de ver qual é a melhor opção. Entendi. Se você conseguir legal essa mecânica. Esse ataque poderoso, parabéns, você mudou o futuro e seu grupo ganhará um buff temporário como recompensa. Cada um dos personagens tem um estilo de jogo diferente, com mecânicas únicas e árvores de habilidades separadas, oferecendo uma grande variedade de builds para se jogar. Além disso, existe um sistema de afinidade entre os membros do seu grupo, e essa afinidade aumenta através de interações dele nas batalhas ou através de decisões tomadas em certas cutscenes e nas missões secundárias. Com um certo nível de afinidade, eventos chamados... O Wii não tanga, cara. Isso aqui, cara, o jogo de PS2 ela era bem mais bonito, cara, na moral. Aquele que ele mostrou devia ser um remaster, tipo, não é possível. Aquele que ele mostrou devia ser remaster. Ele tava muito bonito pra comparar. Isso aqui. Devia ser, pô. Devia ser remaster. Heart to Heart pode ser habilitados, e neles, 2 ou mais personagens têm uma conversa que desenvolve... Aqui, olha o rosto deles, cara. Tava mais bonito no PS2, cara. Ainda mais os seus relacionamentos. Esse sistema de afinidade também se estende aos NPCs das principais cidades do jogo, e claro que quanto maior forem as afinidades com qualquer personagem, você recebe bonificações em termos de gameplay. Como já dito, as áreas de jogo são muito amplas e oferecem muitos segredos a serem descobertos. Existem vários ambientes bem diferentes uns dos outros, contendo seus próprios tipos de inimigos, fora as criaturas especiais únicas. Essas criaturas únicas meio que funcionam como chefes opcionais muito fortes e podem ser encontradas desde o começo do jogo. Por causa disso, também é bem normal você estar num certo local aí que todos os inimigos têm level 10, por exemplo, e do nada você acha um gurilão level 80 que te mata com peido. Ainda bem que não existe uma penalidade severa por morrer em batalha, já que você simplesmente reaparece no último checkpoint. Eu, particularmente, não curto essa parada de inimigos extremamente fortes em áreas iniciais, mas isso adiciona um certo elemento de estratégia na exploração. É legal, pô. Uma das coisas mais legais, caralho. Você tá lá explorando uma área inicial bacana, do nada, bum, level 120, um bicho fudido. Maneiro, porra. Tu vai ficar louco pra voltar e matar esse bicho depois, tá ligado? Boa noite aí, Jota. Então não chega a ser um problema real. Uma coisa interessante é que o jogo também trabalha como sistemas de noite e dia e de condições meteorológicas diferentes que podem aparecer para cada um dos mapas. Algo que acaba também influenciando diretamente. Bonito, lá, tá bonito, né? O Wii é assim. O Wii é assim. Ele não tem gráfico. Então ele se valoriza de estética. Ele tem que construir um cenário que é bonito visualmente, tá ligado? E não em gráficos, ó. Olha lá. Tem que ser assim, pô. Mario Galaxy, por exemplo.
Mario Galaxy é igualzinho os gráficos do Mario do Sunshine, só que ele é mais bonito porque a estética é diferente, eles botam muitas camadas de textura e blá blá blá, eles improvisam pra deixar o jogo com uma estética mais bonita, tá ligado? Os inimigos que você pode acabar encontrando. Talvez devido ao fato desse jogo não ter sido destinado ao lançamento direto na América do Norte, o jogo apresenta muitos dubladores britânicos que, sinceramente falando, apesar de ter sido um trabalho assim de baixo orçamento, eu acho que combinou demais com a pegada do game. Cara, se você tá dizendo que a dublagem já é de baixo orçamento, sendo que as de alto orçamento já são uma merda, imagina. A trilha sonora do jogo também é um dos pontos mais altos, podendo ser considerada quase que impecável, já que ela foi abençoada pelas mãos de vários compositores fodas, como Yoko Shimomura e até mesmo Yasunori Mitsuda. Mesmo com toda a dificuldade que teve para chegar na América do Norte, Xenoblade Chronicles atingiu o status de um dos JRPGs mais memoráveis de sua época, sendo avaliado com várias notas máximas e chegando à pontuação de 92 no Metacritic por parte dos jornalistas e 9.1 pelos usuários. Ou seja, meu amigo, o jogo é foda. Não é à toa que ele chegou a receber mais de um port, sendo o primeiro pro New 3DS, recebendo o nome de Xenoblade Chronicles 3D, e o segundo pro Nintendo Switch, que é praticamente um remake chamado Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Hoje em dia, mudou a versão bastante mesmo o visual, tá Switch é a mais recomendável de todas a ser jogada, já que ela inclui modelos de personagens refeitos de uma forma bem decente e algumas melhorias para a qualidade de vida do jogador. Fora o capítulo extra que serve como mano, parece bem bonito. Chamado Xenoblade Future Connected, que é uma história bem curtinha, protagonizada por Shulk, Melia e 2 dos filhos de Rick, e ela serve para dar alguns nós nas pontas soltas que foram deixadas pela história principal. Assim que terminou o desenvolvimento do Xenoblade Chronicles, Tetsuya Takahashi chegou pro... Ok, apareceu o jogo já, ó. Por enquanto tá ok, guys. Por enquanto tá ok. Mais da metade do vídeo tá ok. O primeiro lá parece um japonesão de RPGzão do PlayStation 1. Aquela saga Xenosaga lá, né? Um pouco queque, mas tá ok. Tem um estilo bem sci-fi assim, era bem focado nisso, de robozão, de máquina bem Evangelion mesmo, né? E esse Xenoblade Chronicles parece ter umas mecânicas legais de gameplay. Eu não gosto, realmente não dá, mas parece umas mecânicas de batalha pra quem gosta desse tipo de jogo. Então até aqui tá ok, mano. Até que tá ok. Eu acho que é o 2 que afunda tudo, hein? Se pá, é o 2 que afunda tudo, vamos ver. O doutor da Nintendo, Hitoshi Yamagami, e perguntou se ele podia desenvolver um novo RPG com uma temática sci-fi, usando como base o primeiro Xenoblade. Conversa vai, conversa vem, e a proposta foi aceita desde que esse jogo fosse lançado no mais novo console da Nintendo. Sendo assim, no ano de 2015, Xenoblade Chronicles X foi lançado exclusivamente pro Wii U, sendo uma experiência completamente nova, sem relação com o primeiro jogo, apresentando um novo elenco e uma nova história. Diferente de todos os jogos Xeno, em Chronicles X, você cria o personagem principal, escolhendo sua aparência e até mesmo a sua voz para as batalhas. Dá pra escolher o boneco, ok. História, em julho de 2054, o planeta Terra foi pego em meio ao fogo cruzado de uma guerra travada por duas raças alienígenas, forçando o governo a iniciar o projeto Exodus, em que a humanidade fugiria da Terra, migrando para um novo mundo por meio de arcas interestelares, que são grandes o suficiente para conter cidades inteiras, com suas populações sendo congeladas criogenicamente dentro de pods. Depois de 2 anos de viagem, uma arca americana chamada White Whale é atacada, sendo forçada a pousar em um planeta chamado Mira, e os pods criogênicos são injetados, se espalhando por todo o planeta. Nós jogamos com um desses civis congelados, que é acordado por uma mulher chamada Elma, que na prática é a verdadeira protagonista do jogo. Elma então nos leva até a New Los Angeles, que basicamente é a cidade que a White Whale vinha transportando, e é a partir desse ponto que a sua jornada... Japonizaram o 2? Então. O que eu mais vejo no Blade é o 2, que é as bonecas bem gostosas do anime lá, que é feio pra caralho. Novo planeta, começa. Galera, o mundo de Mira é simplesmente gigante. Não, esse aqui tá bonito. Não, esse aqui tá bonito, vai. Esse aqui tá bonito. Ó, os cenários são legais, esse aqui tá maneiro. E ao contrário do que acontece no primeiro Xenoblade Chronicles, uma grande parte desse mundo já está disponível para ser explorada desde o começo do jogo. Tá bom, pro Wii U tá bom demais, cara. Em um momento mais pra frente, você vai ter acesso aos mechas gigantes chamados Skells, que não só apenas te concedem o equipamento necessário para enfrentar as criaturas mega gigantescas e poderosas daquele planeta, como também permite que você consiga chegar a áreas anteriormente inacessíveis. E a partir daí, meu querido e minha querida, o céu é o limite. Diferente do seu antecessor, Xenoblade Chronicles X não é tão focado em uma narrativa central, e sim nas histórias do dia a dia do povo de New LA. Esse parece o melhor, na moral. Esse parece o melhor mesmo, cara. Esse parece o melhor mesmo dele. Os mapas são bonitos que ele tá mostrando. A estética é anime, mas é anime normal, tá ligado? É só uns bonecos com cabelo espetado assim, você faz o boneco. A história é meio que a rotina dos caras, você vai descobrindo as histórias pelo lugar. Esse aqui parece ser o melhor, mano. Maiores e mais interessantes coisas que acontecem na cidade ocorrem dentro das sidequests, que podem ser perdidas se você não resolver ir atrás de fazê-las. E isso realmente é uma pena, porque várias das histórias paralelas abordam os temas que realmente são interessantes na série Xeno, como a religião, a imigração e o racismo. Eu particularmente acredito que teria sido melhor se várias dessas coisas aí estivessem inseridas nas quests da história principal. Mas, beleza, pelo menos elas existem no jogo. Tem uma abordagem diferente, pô. Tentou, tá certo, tem que tentar mesmo. Em relação ao combate, o game é bem semelhante ao seu antecessor, mas com algumas expansões. Agora, você tem à sua disposição
diferentes classes que possuem artes específicas para serem adquiridas, e dependendo das aquisições, o fluxo das batalhas muda drasticamente. Armas novas e bem interessantes também estão disponíveis aqui, como metralhadoras e os duplos sabres de feixes de luz, e os inimigos agora realmente têm atributos e estatísticas proporcionais ao seu tamanho. Assim, independente do nível de um inimigo, se eles são maiores que você, eles ainda terão uma maior defesa e vão bater bem forte. A trilha sonora é bastante incomum, composta por Hiroyuki Sawano, normalmente conhecido por seu é o Hiroyuki Sawano que fez essa porra, caralho. trabalho em trilhas sonoras de anime, e ele usa bastante vocal, com muitos deles estando em inglês. Eu, sinceramente, acho isso muito bom, embora algumas partes fiquem bem repetitivas e os vocais podem acabar abafando o diálogo dos personagens. Enquanto a aparente falta de uma centralização narrativa pode afastar alguns jogadores, Xenoblade Chronicles X oferece uma sensação de liberdade e profundidade na jogabilidade, que raramente... O jogo não tendo a narrativa principal, ele dá mais liberdade. Eu não joguei, pode ser que seja ruim esse formato, não tenha ficado legal, mas em ideia, né, na teoria... Você não tem uma narrativa principal, não te dá a sensação de que você tem uma história principal a cumprir. Você só tá passeando e você descobre as histórias. Todas as histórias são secundárias, não tem o objetivo principal do jogo. Você só joga do jeito que você quiser, você vai pra onde você quiser, você... Tá ligado? Interessante isso, pô. Eu gostei dessa ideia, mano. Ficou bom do nada? Mano, esse aqui parece bom, esse Xenoblade X, esse aqui parece bom. É vista em um JRPG. Esse, sem dúvida, é o aspecto que por si só torna esse título uma joia rara que até o presente momento encontra-se presa no console morto do Wii U. Os planos para a criação do próximo Xenoblade começaram durante a segunda metade do desenvolvimento de Chronicles X. A equipe da Monolith não ficou muito feliz com o fato da fanbase não ter curtido as mudanças que eles fizeram, já que, como eu falei, Chronicles X é bem mais focado em exploração do que em história. Então, para o novo jogo, eles seguiram uma linha mais parecida com o primeiro. Vou te falar por que os fãs não gostaram do Xenoblade. Com isso, no finalzinho de 2017, Xenoblade Chronicles... Olha, gente, os fãs não gostaram muito dessa abordagem do Xenoblade Chronicle X. Vamos dar o que os fãs querem. Qual é a nossa fandom? Qual que é? Quem que joga Xenoblade? É a galera que tá interessada no jogo e tal, não sei o que lá. Antigamente era os nerdão de robô, né? No início ali era os nerdão de robô, mas aí depois do Xenosaga ali começou a vir os caras, né? Os caras da Waifu, né? Os jogadores de LoL, né? Os ADMs do Discord lá, né? Que gosta das bonecas, né? Então, não vendeu o Chronicle X? Vamos fazer vender o 2, viado! Aí o que saiu? 2 foi lançado exclusivamente pro Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 2 se passa em um novo mundo. Muito feio, viado. Olha a diferença do último jogo pra esse. Sério, sente a diferença do último jogo pra esse. Olha isso. Um mundo chamado Alrest, onde os seres vivos prosperam Nossa senhora, ou dentro de Nossa vários senhora, titãs que ficam flutuando. Que debuff, cara. Que regresso, cara. Num enorme oceano de nuvens. O protagonista desse jogo é um menino chamado Rex, uma espécie de caçador de tesouros, que no começo da história é recrutado para participar de uma operação. As animações, dá pra ver, eu não joguei o jogo, nenhum deles, mas dá pra ver pelas cutscenes que o cara mostra aqui, dá pra ver as animações. Essas aqui são muito mais anime, muito mais react. Tá ligado? Eles balançam muito assim, eles animação muito torta, muito cagadinha, parece que os personagens estão sempre tremendo. Horrível, cara, horrível. Até o gráfico é pior, cara, estética, tudo nesse jogo é pior do que o anterior, tudo. Virou Genshin Impact essa porra. Tá um certo tesouro escondido no fundo do mar de nuvens. No decorrer dessa operação, Rex descobre que esse tesouro é, na verdade, uma waifu com uma bela comissão de frente que se encontra em estado de êxtase. Até que uma hora, Rex encosta em uma espada que também estava na sala e, por causa disso, Jin, um dos melhores personagens do game, decide matá-lo. Acontece que ao encostar na espada, Rex e a garota, que se chama Pyra, acabam criando um certo vínculo especial, e ao despertar do seu sono, ela propõe reviver Rex em troca de que ele a ajude a chegar até Elysium, uma espécie de paraíso que guarda muitos segredos e lendas daquele mundo. Além disso, Rex também descobre que Pyra é uma Aegis, um ser lendário que possui grandes poderes e que também é a chave para muitos dos segredos do jogo. É por causa desses poderes aí que muitos em Alrest estão tentando colocar as mãos em Pyra. Mas Rex... Eu acho que vocês querem botar as mãos em Pyra por vários motivos, hein? Promete protegê-la, não importa o que aconteça, até que eles concluam essa jornada. No desenrolar do jogo, você vai poder encontrar seres conhecidos como Blades, que você pode recrutar para o seu time. As Blades concedem armas únicas a seus usuários, que são chamados de Drivers, além de possuírem habilidades de campo que auxiliam na exploração. Muitos puzzles e obstáculos ao longo do jogo... Foi esse jogo aí que cagou os Smash? Pois é, né? Pois é. Você tem uma Blade específica, ou então uma combinação de Blades para que você possa superá-los. Sim. Olha essa boneca! Sinceramente, essa é uma das paradas mais chatas que tem no jogo. Para conseguir certas Blades, você vai precisar usar alguns itens chamados Core Crystals, que são encontrados até com certa facilidade por toda a jornada. Usando esse item, a Blade que você vai receber normalmente é aleatória, parecendo feio Rex também, nossa. Que você tá evocando personagens num jogo gacha. Mas claro, Xenoblade Chronicles 2 não é um jogo desse tipo, e você não precisa pôr dinheiro real para conseguir todas as Blades existentes. Mas essa parada aí de aleatoriedade realmente é chata e muito chata. Ainda bem que nem todas elas são conseguidas assim no decorrer da história, já que alguns Core Crystals de Blades específicas também são adquiridos.
Uma coisa interessante é que existem dois Olha tipos essa boneca, cara, coisa feia. Essas bonecas aqui, cara. Cara, esse jogo é muito feio, velho. as comuns e as raras. As Blades comuns são aliados com uma aparência bem genérica, e apesar de, no geral, elas serem mais limitadas que as Blades raras, algumas podem vir com habilidades muito boas pra se fazer combos que deixam o seu time muito overpower. Já as Blades raras, elas têm aparências únicas bem legais, uma história própria e sidequests específicas que aprofundam ainda mais as suas histórias, fora suas habilidades Meio próprias, que Sword também Art são Online. muito boas. Com certeza, dentre as Blades raras, as que mais se destacam são Cosmos e Telos, já que elas são personagens de Xenosaga. Preciso falar? Ou não? Já deu pra entender, né? Ou vocês querem olhar um pouquinho mais? Quer que eu fale? Não precisa falar não, né? Saga, que fazem uma participação especial por aqui. O tamanho da testa daquela filha da puta ali, vocês notaram isso? Olha o tamanho da testa dessa filha da puta aqui, cara. Telos, já que elas são personagens de Xenosaga que fazem uma participação especial por aqui. Um dos pontos mais fortes de Xenoblade Chronicles 2 é a sua liberdade de viajar pelo mundo entre os vários Os titãs, mais fortes no Blade Chronicles 2 é a quantidade de hentai que tem no Pixie. não apenas para chegar na próxima parte do jogo, mas também para descobrir as histórias e culturas das várias regiões existentes naquele mundo. A música também apresenta uma grande variedade de composições, tornando cada cena e cada área uma experiência emocionante, conforme você vê Rex crescendo à medida que ele descobre o mundo ao seu redor e como isso afeta o seu relacionamento com Pyra. O sistema de combate é semelhante aos dos Xenoblades anteriores, mas com algumas diferenças de que agora as habilidades foram mapeadas E a para Mitra? Cadê a Mitra? Não mostra? serem usadas em botões dedicados, spoiler? e você não pode mais se mover enquanto ataca. A Mas, Mitra aqui, ó. no geral, ele é um sistema bem mais robusto, adicionando várias camadas interessantes, como o fato de você poder alternar entre 3 blades diferentes para cada personagem, que muda as armas que eles atacam, a possibilidade de se combar habilidades de elementos diferentes, e algumas outras coisas que é complicado demais de se explicar em palavras, mas que em termos de gameplay são bem intuitivas e inteligentes. Xenoblade Chronicles 2 é um jogo com muito, mas muito conteúdo, passando facilmente da casa das 300 horas, caso você seja aquele tipo de pessoa que Nossa gosta de fazer senhora. 100% do jogo. Ele não chegou a ser tão aclamado e tão bem avaliado quanto o primeiro jogo, mas até o momento desse vídeo, pelo menos, Não, isso é verdade, não foi aclamado, assim. Eu não ouço o que eu ouço é que o Xenoblade Chronicles, o primeiro, é assim, must play de RPG se você gosta, tá ligado? Esse aqui eu não ouço não, mas esse aqui eu vejo a fandom, entendeu? Eu não ouço ele sendo aclamado como um clássico, um jogo bom, marcante, mas eu vejo a fandom mais presente, entendeu? E eu acho que é por esses motivos que eu tô sacaneando, que o jogo é muito anime, muito fanservice. ele é o Xenoblade com o maior número de vendas da franquia. Graças a isso, Exatamente. em 2018, uma expansão intitulada Torna The Golden Country foi lançada e na prática ela acaba funcionando muito bem como um jogo standalone, já que traz várias mecânicas próprias, principalmente no sistema de batalha, que eu também acho muito bom. A sua história se desenrola 500 anos antes dos eventos principais de Xenoblade Chronicles 2, e apesar de poder ser apreciado separadamente do jogo base, ele quase não chega a ter 20 horas de duração e é Como que o cara joga isso com uma mão? Não é, mano? Parece muito botão pra apertar com uma mão só, não é? Porra, como que o cara... muito melhor jogá-lo depois de ter conhecido a história principal. Depois de ter contado toda essa história, hoje em Ele dia poupou a gente, né, do Moe Cringe. Ele poupou, pô. Será que ele tá fazendo isso nos outros também? Eu assumi que esses aqui não tinham tanto. Eu acho que ele só tá poupando. Acho que ele tá focando na parte principal, né? Na história e na gameplay. Isso que ele tá fazendo mais, né? Focando na história e no estilo gameplay. Ele não tá muito abordando o jeito que o jogo tem, né? A abordagem dele, né? Porque assim, eu não duvido que esses outros aqui não são menos moe do que esses aqui. Eu já achava isso pelo que eu via no Twitter de fandom, né? Aí quando vocês me mandaram aquela cutscene lá, alguém mandou aí pra gente assistir uma cutscene do Xenoblade 2, eu vomitei, cara. Eu vomitei. Eu não sei se ele tá poupando a gente dos detalhes trágicos, ou se realmente o 2 é o que cagou a franquia inteira. Porque até aqui, com ele descrevendo, não parece tão ruim, de verdade. O X até eu achei que pareceu bem legal. O Xenogears não tem? O Xenogears é de boa? O Xenosaga? Tem certeza que o Xenosaga é de boa? Sei não, tem uma waifuzona aqui. É de boa? É de boa? Vocês garantem que é de boa o Xenosaga? Será? É antigo, né? Na época era mais tranquilo essas coisas, né? O 2 que realmente é tipo assim... Queremos dinheiro. O fato deles terem saído disso aqui para isso aqui... Urra! Queremos dinheiro. Urra, muito. Tá ligado? É que aqui no vídeo ele não abordou muito esse lado, né? Mas depois de ver aquela cutscene lá, mano... fico muito feliz de ver que depois de tantas frustrações, sejam elas por causa Olha de isso, corte de coisa verba, feia, por não ter cara. conseguido Puta que pariu, atingir um que grande feio. número de pessoas, ou até mesmo por ter ambições grandes demais, a série Xeno finalmente encontrou o caminho do sucesso com o Xenoblade Chronicles, Esse é o que atualmente 3? Esse que tá mostrando aqui?
Já tem 3 jogos bem estabelecidos aí no mercado, mas mais jogos continuam saindo, e a popularidade da série só vem aumentando. Atualmente, através de Xenoblade, Takahashi, sua esposa e todos que acompanharam nessa jornada... Esse é o 3? O 3 veio pra caralho também, então. Se esse aqui é o 3 também é horroroso, tá parecido com o 2. Finalmente conseguiram furar a só bolha... tem as bonecas peitudas, sexualizadas, forçada, né? Mas tá tão feio quanto o 2. Que só quem gosta de RPG conhece as suas obras. Quem o acompanhou por todo esse caminho até aqui, provavelmente tem um jogo favorito que o marcou em algum momento. Lá. Aquilo ali foi um tequinho. Ó. Esse 2 segundos aqui... As suas obras. Foi o máximo que a gente viu disso. Por todo esse caminho até aqui, provavelmente tem um jogo favorito que o marcou em algum Baca! momento da vida. O 3 é uma merda também. O 3 é horrível também. Muito feio, cara. O X deve ser o GOAT, cara. Tô chutando aqui, ó. O X deve ser o GOAT. O 2 e o 3 parecem uma merda. Um deve ser bom também. Um pareceu um bom jogo de Wii. E o X é o melhor. Vou listar já dissequei tudo aqui. O X é o melhor. O X é bom. O Chronicles é legal também, funciona. Aí essa Xenosaga aqui é só pros otaku de Gundam, tá ligado? De robô, os Gears também. Pra quem gosta do Final Fantasy PS1 lá. Vem eles depois. Primeiro o X, depois o Chronicles, depois essa otaku... Mecha otaku, tá ligado? É viciado nisso aqui. Aquele cara que jura do fundo do coração que é uma puta história boa, tá ligado? Aí tu vai ver só um monte de lata de metal se batendo, tá ligado? É esse aqui. Aí o 2 é podre e nojento. E o 3 é podre e nojento, só que um pouquinho menos. Porque não tem as peitudas no protagonismo. Tá ligado? Dissequei já, é isso. Quem sabe que foi realmente Xenoblade que fez com que Takahashi finalmente conseguisse contar as histórias que ele sempre quis. Histórias essas que realmente são maduras, que fazem as pessoas refletir, apesar de ter rolado umas Uai foi também no meio do caminho. E... Você pegou leve. Ou quem é que faz vídeo? Game Rules. Você pegou leve, cara. Em toda a franquia você só comentou antes que tinha uma waifu no Xenosaga. Quando veio o 2 você falou que tem uma waifu com comissão de frente no Xenochronicles 2. E aqui você fez esse comentário aqui. Foi realmente Xenoblade que fez com que Takahashi finalmente conseguisse contar as histórias que ele sempre quis. Histórias essas que realmente são maduras, que fazem as pessoas refletir, apesar de ter rolado umas waifu foi também no meio do caminho. Apesar de ter rolado umas waifu no meio do caminho, foi uma forma extremamente eufemista dele de dizer que o 2 é um lixo. Eu não consigo acreditar, cara. Eu não consigo acreditar que o Xenoblade 2 é um jogo bom. Não dá. Não dá mesmo. No momento, o jogo da série que tá abalando todas as estruturas aí é o recém-lançado Xenoblade Chronicles 3. Mas parece horrível também, esse assunto aí merece um palco todo dedicado a ele ali, num outro vídeo. Cara, legal o vídeo, ele explicou bem. As coisas. Ele parece, né? Não joguei, mas ele parece ter explicado jeitinho as ideias e tal. Mas eu realmente queria que ele desse destaque quanto que o 2 e o 3 são mais feios que os outros. Porque assim, é só de olhar tu nota. Tá ligado? Só olhar os clipes que ele mandou, dá pra ver isso. É que ele focou mais em história e gameplay. Ele basicamente falou isso de todos, né? História e gameplay. Ele falou muito pouco de estética, de abordagens, de estilos, né? Ele mais escreveu como a história, como a gameplay, como a história e gameplay. Então ele não abordou muito esse lado. Porque eu acho que esse lado mata muito ali aqueles dois. É isso, guys. Xenoblade. Eu nunca vou jogar, nunca quero jogar, mas descobri com esse vídeo que o X parece bem legal. E é isso. Essa foi a conclusão.